Olá, caros ouvintes da Rádio Parreirinha. Mais um dia, mais uma proposta, mais uma novidade para vocês. Quero agradecer imensamente por você estar aqui conosco e para nos ouvir, para nos entender, para nos comunicar. Lembra que a gente falou na semana passada sobre comunicação? E além disso, a gente ouvir o que vocês precisam. E a gente sempre deixa aqui o nosso WhatsApp, que ele já está pronto, esperando para suas novidades, esperando para seus comentários, sugestões, informações, enfim, aquilo que você gostaria de estar falando com a gente. Então, para lá? Anota aí. Mais 55, nós estamos no Brasil, 11 94566 3319. Repetindo, 11 94566 3319. A nossa disposição está aqui, você, caro ouvinte. Nós trabalhamos por vocês, para vocês e trazendo as novidades. Vocês conhecem a programação da Rádio Parreirinha? Entre no nosso site, verifique cada um dos nossos locutores, que vai valer a pena você conectar com a gente o dia inteiro, 24 horas no ar, trazendo músicas, entretenimentos, parcerias, conversas e muita disposição em estar aqui falando com a rádio com vocês. Hoje nós vamos aqui trazer mais um tema dos nossos cooperados, e sempre a gente está, vocês já perceberam que nós estamos diversificando, né? Cada vez um dia é um programa de livros, outro dia é entrevista com alguém, outro dia é especificamente de algum cooperado que já esteve aqui conosco, que vocês já conhecem, para trazer as novidades do tema que ele fala, que ele apresenta, e é isso que nós vamos fazer hoje. Então, é com muita alegria que eu recebo aqui, chamo ao palco, o nosso palestrante, meu amigo Carlos Cabreira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zuleika, pelo convite. Muito obrigado à Conexão Novo Mundo por estar aqui na Rádio Parreirinha, poder falar não só para o Brasil, mas também para a Europa. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Vamos falar hoje, como eu digo sempre, vamos direto ao assunto, falar sobre como você funciona. Sentiram? Como você funciona. Você sabe como você funciona, caro ouvinte? Tem curiosidade? Aumenta o volume, que nós vamos trazer para você algo que vai tocar seu coração e a sua mente. Então, bora lá, Carlos. A palavra está com você. Você quer começar como? Eu quero, como eu disse, direto ao assunto. Eu quero começar já falando o que são traços de caráter, né? O que são, e o muito importante, são 5 traços e todos nós temos os 5 traços. Não é, eu só tenho esse traço. Não, nós temos os 5 traços de caráter em níveis diferentes. Por quê? E é bom deixar claro isso. Porque os traços de caráter são desenvolvidos como? Do ventre da mãe até os 5, 6 anos de cada pessoa. E cada pessoa, nessa idade do ventre da mãe aos 5, 6 anos, a família passa por uma situação diferente. Por isso que o seu irmão, a sua irmã, não é igual a você. Ele funciona de um jeito, você funciona do outro. Por isso que a sua esposa, o seu esposo funciona de um jeito, você funciona do outro. Então, hoje, entender um pouco de como você funciona vai ser melhor para a sua vida emocional, porque nós tratamos das emoções. E eu gostaria de dizer uma coisa, para se tornar, o traço de caráter pode se tornar na vida adulta um talento seu ou uma limitação na sua vida, mas depende de você, se você conhecer. Então, como que é o nosso consciente e o nosso inconsciente? A gente precisa saber disso. Porque muitas coisas estão armazenadas com a gente no nosso inconsciente. E a ciência hoje prova que o nosso inconsciente é só 95%. Então, quer dizer, o que nós fazemos, 5% é consciente. 95% nós somos conduzidos inconscientemente a chegar a tal ponto.
Vamos lá, Zuleika? Se tiver alguma dúvida, você fala, você pergunta, que eu estou aqui para esclarecer o nosso público aqui. Eu estou deixando você falar até para você colocar, explicar esse primeiro início, né, de como que as pessoas vão entender o que é traço de caráter e como que elas podem estar se desenvolvendo no seu dia a dia. E quando você já coloca, informando que é algo que todo mundo tem, que estão 5 perfis todo mundo tem, já começa a atrair aqui uma curiosidade. Então, caro ouvinte, tiver alguma dúvida, conversa com a gente. Eu acredito que hoje nós teremos uma interação positiva pela quantidade de informações que tem nesse conhecimento. Então, vamos lá? Mais 5511 94566 3319. Está aqui o WhatsApp da minha mesa, à disposição de vocês. E aí, Carlos, a gente sabe, então, o que é traços de caráter, mas qual é o próximo passo? O que a gente faz com esse conceito inicial? Como é que a gente entra nesse processo? Eu quero deixar aqui, mostrar para vocês, né, falar para vocês, né, mostrar se nós estivéssemos na televisão. Mas eu quero falar com você, nossos ouvintes, e você vai sentir muitas vezes que eu estou falando de você. E aí você vai pensar, quem falou de mim para ele? Porque são os traços como nós funcionamos, né? Qual é a formação? Então, eu gosto de falar, a gente saber que não foi uma invenção, que é estudo, o desenvolvimento. Quem que foi que desenvolveu os traços de caráter? William Reich, em 1924, 25, ele estudava junto com o Freud, ele já era médico, estudava com o Freud, e o Freud, ele analisava a mente. E o William Reich começou a perceber que o corpo das pessoas também falavam. Imagina você, a pessoa olhar para você e falar, te descrever como que você funciona. Aqui no Brasil, o pessoal fala para mim assim, você é adivinho, você é médico, você... Não, eu estudei. Então, dá para falar muito bem como você funciona, quais são os seus traumas e quais são os seus recursos. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que está te travando? O que muitas vezes você está fazendo e não sabe o porquê que faz isso. Você vai conhecer pessoas quando eu começar a descrever os traços. E como eu falei que é de 1924, 25, os nomes usados são daquela época. Porque naquela época não tinha o computador. Então, era tudo manuscrito. Então, se errar uma coisa, não tinha como você deletar, tinha que apagar e escrever novamente. Então, por isso, muitos dos traços usaram nomes que já tinham sido criados pelo Freud. E o primeiro traço que eu quero trazer, o nome dele já é um pouco diferente, chama esquizoide. É o traço que a criança desenvolve dentro do ventre da mãe. Como assim? Criança escuta, criança... Não, deixar claro que o ventre é um lugar quente e macio. Quando a mãe aqui fora tem uma sensação, quando ela passa por uma situação, ela irriga menos sangue para o útero. O útero, que é um lugar quente e macio, ele se torna um lugar frio e duro. E a criança dentro do ventre da mãe, o que ela desenvolveu? Somente na barra de melinação, que começa aqui na cabeça, aqui na nuca, ela só tem força, por enquanto, na cabeça. Apesar de ter as mãos todas formadas, os braços, os órgãos formados, ela só tem a cabeça. E ela começa a empurrar esse lugar frio e duro com a cabeça. Por isso que a gente fala que é uma pessoa mais racional. Racional por quê? Porque para ela, 1 mais 1 é 2. Pronto, acabou. E também é uma pessoa que gosta mais de ser invisível, não aparecer. Uma pessoa muito magra, com ombros pontudos, cotovelos pontudos, normalmente tem uma testa
um pouco maior. Por quê? Porque usou a cabeça mais. Mas são pessoas muito inteligentes, criativas. Pessoas que, se sentir sozinha, ela não se sente. Ficar sozinho para ela está ótimo. Então, quando você chega num lugar que tem aquela criança que muitas vezes corre para o quarto e fica no quarto lá, a mãe e o pai falam assim: nossa, parece que não pode ver gente que está se escondendo. Quase isso. Quase isso. Isso é o traço dela. O que é ruim e o que é bom? É o traço dela. Sabe qual que é o melhor traço, Zuleika? O que você tem. O que você tem. Quando você se conhece, é o melhor. Quando você não se conhece, tudo é ruim. Mas quando você conhece, o melhor traço é o que você tem. Como que você funciona, e você saber como você funciona. Imagina, estou falando do esquizoide, que ele não gosta de se aparecer. Sabe aquelas pessoas muito magras que quando você olha assim, você vê, parece que não tem força nos braços, parece que não tem força na perna, tão magro que é. Mas são pessoas racionais, muito inteligentes, muito criativas, têm soluções para os problemas, muitas vezes está fora da caixinha, e consegue resolver problemas que os outros normalmente não conseguiria. Esse é o primeiro traço que foi desenvolvido lá no ventre da mãe. Mas vou lembrar sempre isso. Nós temos os 5, tá? A criança que a mãe passou por mais dificuldades na gestação, pode ser que ela vai desenvolver mais esse traço. Os traços, como que a gente entende, conhece, analisa. Então, para saber qual é o traço, qual o percentual que uma pessoa tem de cada traço, a gente precisa analisar 5 pontos, que é o rosto, são os olhos, a boca, o quadril, o quadril não, o tronco e as pernas. Tudo isso fala de você, por isso que eu falo, o corpo fala. O seu corpo é o corpo mais fofoqueiro que tem, que ele fala tudo de você. Então, o analista, uma pessoa especializada em análise de traços de caráter, ela sabe e ela sabe quais são os recursos e quais são as dores que cada traço tem. O segundo traço, e aí a gente começa a crescer, começa a desenvolver. Qual que é o segundo traço? O oral. Por que o oral? Quando a gente nasce, por onde a gente se alimenta? Pela boca. A mãe coloca no peito. E aí, imagina uma criança que começa a chorar, a mãe fala, está com fome. Dá um peito para ela, né, o seio, a criança se alimenta. Mas e se não for fome? E se for uma etiqueta da roupa? Se for uma cólica? A criança vai fazer o quê? Vai continuar chorando. O que a mãe faz? Está morrendo de fome essa criança. Dá o outro peito. Mas não é fome, é uma dor. E como é criado isso no nosso inconsciente desde criança? Toda vez que eu tiver um problema, se eu comer, alivia a dor. Então, por isso que a gente fala assim, eu preciso resolver um problema, eu preciso comer. E o oral, ontem eu falava aqui no Brasil um programa, uma live sobre oral, né? Muita gente falava para mim assim, nossa, você estava falando de mim, por que você estava falando de mim? Porque é como a gente funciona. O oral, ele aprende desde a infância que se ele comer, resolve o problema, e não resolve. Os problemas se resolvem quando a gente se torna adulto e enfrenta o problema. Qual momento? Naquele momento. Você imagina uma pessoa que teve um problema lá na infância, hoje adulto, como que eu vou resolver isso daí? Se eu não entender o problema, se eu não encarar de frente,
e saber lidar com o problema, eu vou carregar. É onde que eu falei que pode ser uma limitação na vida do adulto, porque ele não sabe o porquê daquilo. Então, ele procura na alimentação um conforto. E o oral, a mãe deu um seio, deu o outro, e se a criança não parar de chorar, o que ela faz? Na Europa, eu não sei, mas aqui no Brasil o pessoal faz um mingau, faz uma papinha e dá para a criança. Mas a criança não está com fome. E aí começa o quê? O excesso. E o oral entende que o excesso é bom, é legal. Então, uma pessoa oral desenvolveu mais esse traço de oralidade, é uma pessoa que vai ser muito comunicativa, né? Nós tivemos aqui no Brasil grandes apresentadores que eram mais fofinhos, né? Jô Soares, Fausto Silva, eram excelentes comunicadores. O oral ele tem uma outra coisa também. Ele gosta de ficar junto com pessoas. Ele não gosta de ficar sozinho. Ao contrário do esquizoide, do primeiro traço, que se eu ficar morando sozinho, para mim está ótimo, o oral não, ele tem que ter gente perto. Ele tem que estar em equipe. Ele não funciona bem sozinho. Então, ele busca a coletividade. Ele busca, se ele for vendedor, ele vai ser um excelente vendedor, porque ele é um excelente comunicador. Vendas é comunicação. Então, o oral ele tem muitos recursos, mas também tem as suas dificuldades, que são essas limitações, principalmente o oral, quem que é? Aqueles que nós vamos ver os mais fortinhos. Diferente de um outro traço que a gente vai falar, o oral ele é cheinho e molinho, tá? Ele não é forte, ele não é robusto, ele é bem molinho, bem tocável, bem macio, bem confortável. O oral é aquele um que gosta de carinho. Você quer reconhecer um oral? Ele está conversando com você, ele está colocando a mão em você, ele está pegando em você. Ele é apegado às coisas e às pessoas. Um oral dificilmente vai querer jogar fora uma camiseta velha. O oral dificilmente vai querer pegar alguma coisa e dar para alguém. Ele se apega às coisas, como ele se apega às pessoas. E uma das coisas que muitas vezes prejudica o oral é que ele fica junto com quem ele não gosta, com quem está fazendo coisas ruins para ele, do que ele ficar sozinho. Aquelas mulheres, homens que ficam com uma pessoa tóxica, que a gente vê, você não está vendo que está fazendo mal para você, você não está vendo que está te prejudicando, não, mas ele vai melhorar, ela vai melhorar, é só um momento, ela está passando por uma crise. Ele consegue arrumar o problema do outro para ele não ficar sozinho, para não deixar sozinho. Esse é o segundo traço que nós temos. Zuleika, alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta aqui do WhatsApp, por enquanto o WhatsApp está. Na realidade, teve pessoas hoje entrando aqui no WhatsApp, já vou avisar que mais tarde eu vou responder, porque não é sobre o programa, está pedindo para entrar para ser cooperado, depois eu passei o retorno, tá? A gente está avisando aqui o ouvinte que mandou a mensagem para a gente vai falar com você depois de terminar o programa. Então, não tem pergunta do seu tema, mas eu quero fazer algumas colocações. Quando você fala que o corpo fala, eu achei sensacional a frase, o corpo é o maior fofoqueiro que a gente tem, porque nos define, não é que nos define, mas ele nos orienta o que deve fazer. A gente percebe não vou dizer, a gente lembra, acho que não vou poder analisar isso tecnicamente, se é isso ou não, mas o famoso livro que nós conhecemos, do Corpo Fala, do Pierre Well e Roland Tompacol, você sabe se esse livro tem alguma coisa a ver com esse estilo que você está apresentando do corpo? Sim, ele tem sim, ele é baseado em William Reich, eles estudaram ele também, mas eles falam mais das dores, né?
Os sintomas que você tem, ele fala, olha, se estiver doendo isso, esse livro ele também tem uma parte que é doenças psicossomáticas. Por que que nós temos algumas doenças? Por que que acontece algumas coisas com a gente e a gente não entende? Olha, se a sua garganta está doendo, está relacionado a você falar. Eu costumo falar que essa parte o pessoal fala para mim assim, eu tenho bronquite e muitas vezes me falta o ar. E aí eu falo, não é que te falta o ar. Você tem excesso de ar dentro de você. É como um copo cheio de água e você tenta colocar mais água. Não entra. A bronquite é isso. Eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, eu preciso. Quando eu consigo falar, quando eu consigo colocar para fora, aí vamos falar assim, eu esvaziei aquele saco de coisas que estavam dentro de mim. É o oral que muitas vezes vai engolindo, vai acrescentando o que as pessoas vão falando, as dores ele não fala, como que ele resolve o problema dele? Ele não resolve falando, enfrentando o problema. Ele vai lá, se ele tiver que comer, ele come muito, se ele tiver que gastar, ele gasta muito, se ele tiver que amar, o oral, tudo que ele for fazer no excesso. Por quê? Porque ele não consegue colocar para fora. Essa dor de estar me incomodando, essa dor da região de eu me sentir rejeitado. O oral ele gosta muito de ser reconhecido, mas o que ele quer do ser reconhecido? Ele quer que você adivinha que ele precisa ser reconhecido. Ele não vai falar para você, ele não vai te pedir ajuda, ele vai ficar carregando tudo que tem que fazer numa mudança de casa, ele vai pegando tudo e vai pegando, e ele fica na cabeça dele assim, mas ninguém vai me ajudar? Será que o pessoal não está vendo que eu estou sofrendo aqui? Olha só, eu tenho que carregar tudo sozinho, enquanto o outro está conversando ali. Em vez da gente... Ele cria um mundo dentro dele, mas ele não pede ajuda. E aí esse sofrimento vai inflando, ele vai sofrendo. Por isso que aí cada vez vou me sentindo dono e vou ficando cada vez mais robusto, mais vou engordando por causa disso. Isso é o segundo traço. Nós estamos no segundo traço e olha só, você já está entendendo que a camisa melhor que o esquizoide tinha que ter é aquela assim, não precisa pôr a mão, eu te escuto. Mas o oral, a camisa dele que ele gostaria é me dar um abraço. Então, os traços, e aí imagina, se você tem o seu esposo, a sua esposa, que é muito racional, não exige dele muito carinho, que ele não tem. Não é que ele não tem para dar, ele não sabe se comunicar com a mão, ele sabe se comunicar com o corpo. Diferente do oral, que precisa abraçar. Imagina uma pessoa que tem um nível alto de oralidade casada com uma pessoa que tem um nível alto de esquizoide. Parece que está fio desencapado dando choque. Porque um gosta de abraçar, o outro não gosta. E quando entende, um entende o outro, um respeita. O mais importante de você conhecer o traço de caráter seu, do seu esposo, dos seus filhos, isso acontece muito, né? Conhecer os seus filhos, professores, conhecer os seus alunos, né? Ele conhecer o traço, ele vai respeitar a limitação. O esquizoide, que estava falando, ele não gosta de aparecer. Imagina numa sala de aula o professor falando assim, você vai apresentar, ele faz o trabalho inteirinho, sozinho. Agora fala assim, você vai apresentar, ele trava, ele não vai apresentar. Ele conhece, ele sabe tudo, mas não pede para ele falar em público. O meu trabalho eu faço todinho aqui, só não me pede para falar. Compensação, o oral é capaz dele chegar lá e falar, daqui que eu falo, eu explico, eu vou colocar aqui ainda uns desenhos, eu vou fazer um slide. A maioria dos orais estão no Conexão Novo Mundo, são palestrantes, porque gostam do que faz. O palestrante, ele tem que gostar e saber o que ele está fazendo.
ele tem que ser comunicador. Então, ele tem que desenvolver essa parte de oralidade dele. Lembra-se que nós temos os 5 traços. Às vezes ele está adormecido ali dentro de você, ou melhor, não é que ele está adormecido. Às vezes você desenvolveu mais um ou outro e ele está ali. E aí, quando você tem a dor do seu traço, ela acaba sendo muito maior porque não tem equilíbrio. E eu queria falar agora do terceiro traço, que ele acontece dos 2 aos 3 anos de idade. Que o nome, eu vou lembrar sempre isso, porque os nomes são pejorativos, mas não tem nada a ver com a patologia, tá? O terceiro traço é o masoquista. Qual que é a maior dor do masoquista? Humilhação. E ele tem um excesso de controle. Sabe aquela pessoa que beira o perfeccionismo? O masoquista, esse terceiro traço, a pessoa não coloca o pé aonde não tem chão. Ela não faz as coisas se não tiver planejado. O oral, o segundo traço, ele não precisa de planejar nada. Ele é uma mochila pronta, vamos falar assim. Vamos para a Europa, ele fala, quando que nós embarcamos? Ele não quer saber quanto que vai gastar, ele não quer saber para que lugar que vai, quanto tempo vai durar a viagem. Para ele está tudo legal. Mas o masoquista, o terceiro traço é, quando nós vamos? O que nós vamos levar? Quanto nós vamos gastar? Qual é qual é o clima que vai estar lá? Com quem a gente vai encontrar? Qual é o local que a gente vai ficar? Já está reservado? Então, ele é todo certinho. Você vê como dá um equilíbrio? Se a gente vai fazer uma viagem, precisa alguém para controlar algumas coisas, saber algumas coisas, ser mais controlador mesmo. E ele tem uma coisa que dói nele. Ele é uma pessoa extremamente confiável, mas ele não confia em ninguém. Como você identifica o masoquista e por que se forma esse traço dos 2 aos 3 anos? Normalmente, é a época que a mãe está tirando a fralda das crianças. Porque a dor dele é a humilhação. Imagine uma mãe que tira a fralda e a criança ainda não está com o esfíncter anal pronto. O que é isso? A musculatura não está pronta. Então, ele não consegue segurar. E aí a mãe tirou a fralda, ele está no meio dos irmãos ou das crianças da escola, e aí ele faz o cocô porque ele não consegue segurar. Suja a calcinha, suja a cuequinha, o shortinho. O que as outras crianças pequenas falam? Ô tia, ô mãe, ó, tira daqui que está fedendo. No inconsciente dela, tudo que eu faço prejudica. Eu não quero mais fazer isso, porque ela não é uma coisa. E aí ela começa, você vai identificar esse traço, Zuleika, da seguinte forma: são aquelas pessoas que você olha, parece que não tem bumbum. Por quê? Quando ele vai tomar uma decisão, se você olhar por trás, parece que ele está segurando, ele força tanto o bumbum que parece que está mastigando a calça. Sabe? Quando segura assim no bumbum. Por quê? Eu estou segurando, eu estou prendendo. Eu aprendi na minha infância que quando eu tenho um problema, eu tenho que segurar. Por que eu seguro? Porque eu não quero ser humilhado. Por que eu faço tudo metodicamente? Por que eu não dou um passo sem ter a certeza do que eu estou fazendo? Porque eu não quero ser humilhado. São aquelas pessoas, lembra que eu falei diferente do oral? Mais robusta.
mais forte, você olha as pernas, parece dois troncos de árvore. Ela não é redonda, ela é uma perna forte. Não é uma perna molinha. Você coloca a mão nela, a perna é dura. Porque ele tem aquela sensação de que ele pode carregar o mundo nas costas. Se a família tem um problema, ele fala assim, daqui que eu resolvo. Se na empresa tem um problema, ele fala assim, daqui que eu resolvo. E se você falar para ele assim, ó, ele precisa me entregar isso hoje, a pessoa fica no trabalho até 10, 11, ele é capaz de ficar 6, 7 horas sentada no lugar para te entregar. Ele não sabe delegar. Por que ele não sabe delegar? Porque imagina, você me passou uma responsabilidade de fazer algo, eu pego isso e peço para alguém me ajudar. E essa outra pessoa não deu conta de fazer. Você vai reclamar comigo. E para mim, que sou masoquista, sua reclamação vai soar como uma humilhação. E quando eu sou humilhado, o que eu quero fazer? Eu quero entrar no meu quarto, trancar a porta e jogar a chave fora. Não quero falar com ninguém. Então, essa dor da humilhação faz muito essa pessoa do terceiro traço se fechar dentro daquilo que ela está fazendo. E ela não querer delegar nada para ninguém. E ela é capaz de perguntar para você 3, 4 vezes se está do jeito que você gosta. Não, é insegurança de não te agradar. Eu falei ontem no programa que eu estava fazendo na live, eu falei assim, eu vou comparar os jogadores depois com os traços de caráter. Como que um técnico forma o time dele, cada jogador numa posição, se ele conhecesse. Enquanto técnico de um time, técnico de futebol, de uma seleção, ou um líder de uma empresa, colocar o colaborador certo, o jogador certo na posição certa, rende muito mais para o time, rende muito mais para a equipe. Então, quando você conhece a sua equipe, rende muito mais. Você imagina o masoquista que eu falei para você, o terceiro traço, ele tem a perna grossa, parece uma árvore. Se eu colocar ele para correr, ele não corre, ele vai chegar em último lugar. Mesmo ele sendo inteligente, ele sabendo o que tem que fazer, ele é a formação dele. Até aqui, tranquilo, tudo bem? O pessoal está gostando, não está gostando? Tá. Tranquilo, Carlos. Não tenho aí as interações que eu sinto outras, não estão voltadas para o nosso tema, mas foi bom você ter parado que eu deixaria também conversar. Já estamos na metade do nosso programa de hoje, falando sobre traços de caráter com Carlos Cabreira. E você? O que você pensa que você já se identificou? Qual que é o traço que você tem em um momento e outro? Como o Carlos falou, nós temos os 5 traços, em todos nós temos. Mas qual é o momento que você tem? Qual que é um desses traços que já comentou, que você falou, opa, o Carlos me conhece, ele tem aqui alguma câmera escondida na minha casa, no meu escritório, para poder falar disso. Comentou sobre isso. Faça a sua pergunta, deixa seu posicionamento, seu comentário, não precisa se identificar se não quiser, porque, afinal de contas, quando a gente fala do corpo, estamos falando para outras pessoas, às vezes a gente sabe que tem pessoas que ficam mais acanhadas, mas pode perguntar, a gente não fala o nome, se não quiser que a gente fale, o importante é a gente estar aqui, ouvindo e falando, e entendendo sobre como funciona todo o nosso corpo. Anota aí nosso WhatsApp, mais 5511 94566 3319. Repetindo, mais 5511 94566 3319. É a Rádio Barreirinha e o programa Conexão Novo Mundo está sempre aqui com você. Vocês viram que a gente já falou sobre alguns traços de caráter, falamos sobre esquizoide, sobre oral, sobre psicopata, masoquista, tem mais um que daqui a pouco o Carlos vai falar sobre. Percebe como tudo isso está muito conectado? A gente está falando para empresários. E quando a gente fala para empresários, tem muita gente que fala, o que isso tem a ver com a minha empresa? Tudo, porque todas as empresas estão trabalhando com pessoas. E quando você entende como você é, gente, lá atrás,
os filósofos antigos, eles já falavam, conhece-te a ti mesmo. E aí, essa é uma das formas de nós nos conhecermos, entendermos nossos traços e trazer isso para o nosso dia a dia. A nossa forma de pensar, de agir, de parar de se culpar, tem a ver com o nosso conhecimento. Então, nós vamos continuar aqui com o Carlos Cabreira. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque no nosso WhatsApp, que a gente vai responder para você aqui ao vivo. Se você não tiver agora, está dirigindo, não consegue responder agora, mande depois sua pergunta, que nós mandaremos a resposta para você. Aqui ao vivo ou pelo próprio a mensagem, né, o número que você colocou no WhatsApp, a gente te responde, tira todas as suas dúvidas, porque o nosso objetivo é mostrar para você o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional, ajudar a sua empresa, e estarmos sempre aqui conectados. Então, vamos continuar ouvindo aqui o nosso Carlos Cabreira. Não sei se ele já vai terminar o quarto traço, se ele vai querer falar do quinto, que é o isto. Vamos ver o que ele nos aguarda aqui para continuar nos ensinando. Com você, Carlos. Bom, vamos lá, o quarto traço, né? Nós estamos indo e lembrando, esse quarto traço, o nome dele não tem nada a ver com a patologia. Porque é um nome que, quando a gente fala, a pessoa fala assim, mas eu sou isso? Psicopata. Lembrando que os traços eram tudo baseado no que o Reich estava, que o Freud estava estudando, tá? Então, qual é o quarto traço? Eu quero falar assim, o esquizoide, quando eu falei, lembra que eu falei que é uma pessoa bem magra, que ela não quer se aparecer? Então, por isso que ela não engorda. Ela pode comer bastante, não vai engordar, porque o importante para ela é a cabeça, é o racional. Vou citar uma pessoa que era esquizoide, que todo mundo conhece. Steve Jobs. Criava coisas fantásticas. E por que eu estou falando isso, voltando ao esquizoide, Zuleika? Porque você falou dos empresários. E a gente precisa entender como que a sua equipe, na sua empresa, funciona. Aquela pessoa que é muito criativa, ela não é capaz de executar. O Steve Jobs foi dar certo quando quem assistiu o filme dele, quando ele reuniu os amigos para ajudar ele. Ele conseguia criar muitas coisas, mas do criar a fazer, a executar é outra coisa. Você vai ver que muitos esquizoides ele é capaz de abrir empresas e quebrar, abrir empresas e quebrar. Por quê? Porque ele sabe o resultado que vai dar. Mas como fazer funcionar para chegar no resultado? Então, você vai ver que no filme do Steve Jobs tem um fortinho que está o tempo todo ali no computador, formatando o que ele vai falando. Ele separa de todos os outros amigos, mas daquele ali que é o que executa, ele não separa. Então, na sua empresa, se você tem o departamento de marketing que é criativo, não pede para ele colar os cartazes, que ele não vai. Ele consegue fazer. O oral já consegue ser comunicativo, fazer essa ligação entre a parte interna e a parte externa. Ele vai agregar os dois. O contrário é o terceiro traço, o masoquista. Ele executa tudo o que precisa, mas não pede para ele criar. A criação dele, o desenvolvimento dele é muito curto, mas ele executa como ninguém. Lembra que eu falei que ele é capaz de ficar 6, 7 horas numa cadeira ou fazendo um projeto? Entender os traços de caráter é muito importante para a sua empresa. Eu lembro que eu fui dar um treinamento em uma empresa e o dono da empresa queria motivar os colaboradores. E ele falava assim, olha, quem chegar aqui primeiro vai ganhar um percentual do salário. E ele tinha um rapaz que ficava sentado no fundo da sala que não levantava.
Aí ele falou assim, ele é muito inteligente, ele faz as coisas que tem que fazer tudo, por que que ele nem levanta para vir até aqui? Porque ele sabe que ele não vai chegar. Porque ele tem as outras pessoas que são mais ágeis que ele. O tempo que ele vai levantar para desligar o computador, guardar as coisas dele, o pessoal já está voltando. Às vezes eu pego uma pessoa que executa muito bem e falo assim, ele vai ser o líder. Você perde uma excelente pessoa e ganha um péssimo líder. Porque ele não sabe liderar. Ele sabe executar. Por que eu cheguei até aqui? Porque o psicopata que tem esse traço, ele gosta de estar no comando. Ele sabe comandar. Você pede para ele fazer alguma coisa, ele arruma alguém para fazer para ele. Porque ele acha que uma outra coisa é mais importante. Ele chama o masoquista para carregar a caixa, ele chama o oral para ir fazer o programa, ele chama o esquizoide para fazer os desenhos, e aí ele apresenta. Sabe aquele aluno que não faz nada e gosta de apresentar? Esse é o psicopata. Vamos falar assim, ele é capaz de convencer as pessoas a assumir as coisas que precisa. Ele tem esse talento de estar no comando. E qual que é a maior dor dele? Que a gente precisa saber, né? O sentimento dele, o maior que causa medo nele, é o sentimento de traição e o sentimento de manipulação. Ele sabe fazer os outros trabalhar, mas quando ele sente que estão manipulando ele, é onde que ele para de fazer tudo, onde que ele trava. É mais ou menos o espelho, né? Ele consegue fazer, mas ele não quer que ninguém faça com ele. E o psicopata tem um traço também bonito. O que é um traço bonito? Uma pessoa que tem uns traços que você vai olhar e fala assim, nossa, como é bonita essa pessoa. E como que identifica se o esquizoide a pessoa magra, o oral é o gordinho, o masoquista é o quadrado, forte, quadrado. Vou dar um exemplo, a Zuleika está me vendo aqui, mas vocês não estão, os ouvintes da rádio não estão me vendo. Mas sabe aquela pessoa que tem um rosto, parece que é quadrado, igual o meu, Zuleika? Parece vamos falar assim, uma caixa de sapato, que você não vê o queixo pontudo, você vê aqui embaixo, parece que está próximo de ser reto. Esse é o formato do corpo do masoquista. Já o psicopata é como se você visse uma pessoa. Você já viu pessoas que parecem o rosto, você olha, parece um triângulo de ponta-cabeça? A parte de cima da cabeça é maior, mas o queixo ele é pontudo, parece que é uma agulha, assim, ele parece uma letra V, o queixo. Você pega o ombro dele, os ombros dele são bem largos, bem fortes, mas a hora que você olha na cintura, parece que acabou ali na cintura, o corpo parece um triângulo de ponta-cabeça. Normalmente, esses são os traços do psicopata. E o quinto traço, qual é o quinto traço? Que aí a Zuleika já deu spoiler lá, já falou, o rígido. Por que a gente chama de rígido? Quando que ele é desenvolvido? Ele é desenvolvido de 4 a 5 anos, de 4 a 6 anos. É aquela fase que... só lembrando uma coisinha do psicopata. Por que ele é excelente negociador? Porque sabe aquela criança que sabe dançar, que sabe cantar, que faz algumas coisas diferentes? Quando chega alguém em casa, o pai e a mãe falam assim, vem cá, faz isso aqui para o tio ver. A criança para e fica olhando e fala assim, eu faço para meu pai e para minha mãe. Não vou fazer. Os avós chegam em casa, como que... Isso é muito de vovô e de vovó, né? Se você me dá um beijo, eu te dou uma bala. Olha, eu te trouxe um chocolate. Dá um abraço no vovô, dá um abraço na vovó, né? E aí, na cabeça da criança, ela começa a entender o seguinte, Zuleika.
Se eu fizer alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. Ele aprende a negociar já com dos 3 aos 4, 5 anos. Porque, a Zuleika tem 2 filhos. Quantas vezes o seu filho chegava para você e falava assim, eu preciso lavar o carro, mas eu posso dar uma voltinha? Isso já é negociar, entendeu? Faz isso para mim. Vai no mercado comprar isso para mim. Posso comprar um doce para mim? Posso pegar isso para mim? Ele vai, ele faz. Mas ele está negociando que ele precisa ter alguma vantagem, ele precisa ganhar alguma coisa. Não simplesmente eu vou fazer por fazer. Diferente do masoquista que ele faz por fazer. O psicopata não. Eu só abro mão de uma coisa importante para mim se eu for ganhar uma outra coisa importante. Eu negocio sempre. E o quinto traço, o traço do rígido, ele é desenvolvido dos 4 aos 5, 6 anos. Imagina o pai, quando chega em casa para a filha, ele está chegando do trabalho, ele está chegando de algum lugar, como que ele trata a filha dele? Cadê minha princesa? Cadê o meu amorzinho? Olha o que eu trouxe para você. E a mesma coisa a mãe com o menino. Quem é o meu príncipe? Quem é o homem da casa agora? Quem vai cuidar de mim? E a criança, naqueles 5 anos, fica pensando o seguinte, o consciente dela. Mãe, se eu sou o príncipe da minha mãe, se eu sou o homem da casa, por que quando esse outro chega aqui, ela dá atenção para ele e vai dormir com ele, não fica comigo? Ele não cuida de mim. Por que à noite eu tenho que ficar sozinho? Por que ela fica com o outro? E a mesma coisa a menina pensa do pai. E isso desenvolve aquele traço mais bonito. Por quê? Ser chamado de princesa, ser chamado de príncipe. Começa a pessoa. E a pessoa começa a entender que a vida é um triângulo. Eu, minha mãe, o pai. Eu, meu pai e minha mãe. Então, tudo que ela vai fazer, ela vai pensando em triângulo, em 3. E qual que é o forte, o bom desse traço rígido? Ele é competitivo. Não é que ele desafia, mas quando você desafia ele fazer alguma coisa, ele é capaz de dar 120%, 130%. É um traço que, se aliado com o masoquista, é o perfeccionista perfeito. Nada para ele vai estar bom o suficiente. Como ele foi acostumado lá na infância a esse triângulo, o que ele se torna? Extremamente ciumento. É uma pessoa que tem medo de perder tudo. Então, o que é meu, o que é seu é nosso. Então, numa empresa, ele é capaz de fazer, de criar e de executar. Mas ele é capaz também de pedir, assim, Zuleika, você já ouviu isso? Zuleika, lava a louça. Você fala, já vou. Daqui a pouco a pessoa está lavando, você fala, mas não pediu para mim? Por que não deixou fazer? A pessoa não tem paciência. Ela vai e faz. Para ela, o dia, e aí eu entro no tema do tempo, para ela, para o rígido, o dia teria que ter 25 ou 26 horas para fazer tudo. Ela vai deitar e fica lembrando o que não foi feito, o que precisa ser feito, como que eu vou fazer, amanhã de manhã eu já levanto, vou fazer isso, porque não deu tempo de fazer. Para ela, o dia nunca teve as 24 horas. O dia ideal para ela seria de 26 horas, para poder fazer tudo. E se o dia tivesse 26, ela ia querer 28. Tá? Ela não se conforma. E ela, qual que é assim, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar o erro dos outros. Para ela não serve aquele ditado, errou porque fez.
Para ela, errou porque não prestou atenção. E ela está sempre ali também, liderando, coordenando, mostrando o que faz. É o melhor líder, porque ela vai lá e fala assim: olha, é assim, assim que faz, entendeu? Ela não simplesmente fica no comando como o psicopata que fica mandando. Ela vai lá, mostra como que faz e tenha certeza que ela vai cobrar muito mais do que qualquer outra pessoa. Só que eu estava numa apresentação, Zuleika, e uma pessoa chegou para mim muito rígida, né? Traço muito rígido, ela falou assim: ah, já que você sabe, que você vê, fala de mim. Eu falei assim, melhor não. Não, eu gosto, eu entendo. E aí eu peguei o meu celular, uma amiga dela, mandei uma mensagem para a amiga dela que estava do lado dela. Olha, eu vou falar dela e ela vai falar que eu errei, que eu não sou desse jeito. Aí eu falei para a amiga dela, depois você vê a mensagem que eu te mandei. E aí eu comecei a me descrever, que ela era ciumenta, que ela era competitiva, né? Falando. Ela falou, não, imagina, eu não sou nada disso, não. Você errou tudo isso daí. A amiga dela pegou o celular e falou assim, uma mensagem que ele me mandou. Você ia falar isso. Por quê? Porque o rígido, isso é o segredo dele. Se ele é competitivo e alguém souber o segredo dele, vai usar o segredo dele contra ele. Então ele não permite que saiba o segredo dele, as fraquezas dele, porque ele precisa ser melhor. Imagina numa festa e o rígido vai se identificar. Ou num restaurante, uma pessoa rígida, ela chega na porta para dar uma olhada, como se pedindo aprovação se alguém olhou para ela. Se olhou para ela, ela fala assim, aqui, então tá certo. Como que é o vestimento dessas pessoas? O esquizoide, o Leite, ele não liga muito para roupa, porque o negócio dele é a cabeça. Ele é capaz de ele colocar uma camisa do avesso e para ele tá tudo bem. O oral, as roupas têm que ser bem largas, bem confortáveis. Moletom. O oral, sentou no sofá, uma pipoca e assistir um filme, é isso que eu quero. O masoquista, ele não para quieto, ele está sempre fazendo alguma coisa. O rígido gosta de sair, gosta de estar com o público, gosta de estar dominando as pessoas, dominando o ambiente onde ele está. Ele gosta de estar bem elegante. E o rígido é aquelas pessoas que você vai ver com roupa justa. Tem umas pessoas, eu estou falando que nós temos os 5 traços. Então, tem algumas pessoas que é um pouquinho mais fortinha, porém ela tem um traço rígido. Você já viu aqueles gordinhos com roupa apertada? Você pode estar pensando, você não, mas eu conheço uma pessoa que ela é um pouco mais fortinha e ela gosta de roupa apertada. Ela tem os traços, talvez, sejam mais equilibrados e ela se sente bem. Você fala para ela assim, coloca uma camisa mais confortável. Ela fala, não, não gosto. Coloca uma calça mais confortável. Não, não, não é para mim, não. Eu gosto de calça justa mesmo. Então, o traço mostra como a pessoa se veste, como ela se comporta. E isso que é o importante. Como cada pessoa, numa empresa, eu volto a falar, você conhecer as pessoas, como funciona, você vai colocar a pessoa no lugar certo. E eu falei o que eu ia falar como jogador de futebol né? Você falou assim, então não tem jogador de futebol oral. Tem. Como ele é a profissão dele, ele está fazendo exercício todos os dias e não é o que ele gosta, quando ele para de jogar, quando ele se aposenta, ele perdeu os amigos que estavam ali, ele perdeu aquela relação. Ele se sente abandonado. Por isso que você vê alguns jogadores de futebol que engordam bastante depois que termina. Ronaldo Nazário foi um excelente jogador, foi um dos melhores do mundo, várias vezes. Quando ele parou, qual era a dificuldade dele? Manter o peso. Engordou pra caramba. Então, tem jogador de futebol que
as pernas dele parecem os troncos, sabe aqueles que são muito fortes, quadrados, mas não pede para ele ficar correndo toda hora, porque ele não consegue. Mas ele fica ali na zaga, ele fica no meio de campo, que não passa ninguém por ele. Lembra que, olha, você vai fazer isso, e se você fizer errado, tá todo mundo vendo? Ele faz falta, ele é expulso, ele segura, ele agarra, mas a pessoa não passa por ele. Agora, quando você pega o que tem o traço do rígido, o que tem o traço do psicopata, são aqueles que são mais leves, que correm muito, que desenvolvem. Aí você vai ver, o meia esquerdo e o meia direito são os criativos, são os que lançam, são os esquizoides. Quando você pega um jogador que está ali, camisa 8 ou camisa 10, que ele tem uma esquizoidia, ele vai fazer lançamentos, ele vai fazer passes, que os locutores vão falar assim, genial, magnífico. Quem é um esquizoide que foi genial? Que você vê que ele parou de jogar bola, não engorda, e é extremamente tímido quando você vê ele falando. Ronaldinho Gaúcho. Uma habilidade fora do comum. Mas você pede para ele dar uma entrevista, você quase não escuta a voz dele. Então, o técnico que conhece o time dele, ele coloca o jogador na posição certa e vai conseguir ter um rendimento maior. O dono da empresa, que conhece os seus colaboradores, que coloca no lugar certo, vai ter um rendimento maior. A família que conhece os seus filhos, que conhece o esposo e a esposa, vai ter uma harmonia maior, porque um conhece o outro. Um respeita o traço do outro. Espero ter ajudado muita gente, tirado muitas dúvidas de pessoas que começam a se entender por que eu funciono desse jeito. Muito bom, Carlos. Já estamos aqui no finalmente, apenas 2 minutos aqui do programa. Já vou pedir para você deixar suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar. E repetindo, Carlos ouvinte, qualquer dúvida, depois você pode também falar com a Rádio Barreirinha. A Rádio Barreirinha é o nosso link principal, né? No Instagram é carloscabreira.oficial. No LinkedIn, Carlos Cabreira. E o meu telefone, 55 11 947 97 0496. Só entrar em contato, pode fazer através do programa da Rádio Barreirinha, né? Ou Conexão Novo Mundo, fazer as perguntas. Com o maior prazer, a Zuleika entra em contato e eu vou responder com o maior prazer. E se você, empresário, está precisando de orientação, está precisando de um treinamento na sua empresa, também fazemos treinamentos. E lá nós fazemos gestão de venda, gestão de atendimento, gestão de pessoas, para que a sua empresa se torne uma empresa saudável e tenha um rendimento maior. Muito obrigado, Zuleika, pelo convite. Estar aqui com você na Rádio Barreirinha, no programa Conexão Novo Mundo. Foi um prazer enorme falar com a sua audiência que, cada vez que passa, está dominando mais, expandindo para a Europa inteira. Obrigado. Obrigada, caro ouvinte. Obrigado, Carlos. Estamos finalizando esse programa. Siga a Rádio Barreirinha e siga a Cooperativa Conexão Novo Mundo, no nosso Instagram, Cooperativa Conexão. Obrigada, gente. Tchau.